Olá pessoal, professor Alex Bruno. Gostaria de mandar um abraço para a galera que acompanha meu canal em Moraes Almeida e em Massachusetts, Ohio. O assunto da aula de hoje é polinômios. O que vem a ser um polinômio? Vai ser uma expressão matemática da forma seguinte aqui. Vou mandar um exemplo para vocês agora. Temos então aqui essa expressão matemática, 8x elevado à sexta mais 5x elevado à quarta, menos 3x elevado ao cubo, mais 6x ao quadrado e assim por diante. Então, essa expressão matemática, que nós temos aqui apenas uma variável, elevada às potências, vai ser chamado polinômio. Então, existem alguns critérios para que uma expressão matemática seja chamada polinômio. O expoente deve ser sempre um número inteiro positivo. Não pode estar na forma de fração e não pode ser negativo. Aqui, esses valores vão ser números quaisquer. No caso, vão pertencer ao conjunto dos reais para nosso estudo. E o maior expoente, no caso aqui nós temos o 6, vai ser o maior expoente, vai indicar o grau do polinômio. Então, nesse caso deste exemplo aqui, nós temos um polinômio de grau 6. Então, vamos verificar aqui o grau dos polinômios. Observe o seguinte, não aparece um valor no expoente dessa variável, então nós sabemos que o expoente é 1. Portanto, esse polinômio aqui é do primeiro grau, ele possui grau 1. No segundo caso, no item B, nós temos x ao quadrado mais 3x. O maior expoente aqui nesse caso é o expoente 2. Dessa forma, o polinômio é do segundo grau, ele possui grau 2. Aqui nós temos um polinômio com apenas um elemento, e aí o expoente é 3. Então, nós temos um polinômio do terceiro grau, ele possui grau 3. E esse aqui, embora a forma dele esteja pouco comum, para quem não é acostumado, o maior expoente aqui é o 2. Então, nós temos um polinômio do segundo grau. Vamos aqui a esse exemplo, indique o grau de cada polinômio. Então, nós vamos ter que verificar qual é o expoente maior e ele vai indicar o grau desse polinômio. Nesse caso aqui, o maior expoente é o 3. Então, nós temos um polinômio do terceiro grau. No item B, o maior expoente é o 5, então o polinômio possui grau 5. Nesse item aqui, o maior expoente é o 4, nós temos um polinômio de grau 4. Nesse caso, no item D, não aparece o valor do expoente, então ele é grau 1. E, finalmente, nós temos que o maior expoente no item E é o 2. Então, nós vamos ter aqui um polinômio do segundo grau, Ele possui grau 2. Valor numérico de um polinômio. Consiste em você atribuir um valor à variável x e, assim, obter o valor do polinômio. Vejamos um exemplo. Eu tenho aqui o polinômio 5x² menos 2x mais 7, e eu quero saber o valor numérico do polinômio quando x assume o valor menos 4. Então, nesse caso, para obter o valor numérico, basta eu substituir no lugar da letra x o valor que foi atribuído a ele e fazer o cálculo para saber qual o seu valor numérico. Temos aqui, então, 5, que é a expressão do polinômio. X ao quadrado vai ser menos 4 ao quadrado. Menos, que é da expressão, estamos aqui repetindo essa expressão, substituindo o valor menos 4. 2, e o valor do x é menos 4, e repete o 7. E agora vamos calcular. 5, a prioridade sempre vai ser potência. Menos 4 ao quadrado é igual a 16. Menos com menos é mais. 2 vezes 4 é 8. E 7 aqui. 5 vezes 16 é 80. Então, nós temos 80 mais 8 mais 7. Vamos ter, então, 95. Esse é o valor numérico do polinômio quando x assume valor igual a menos 4. Vamos verificar esses exemplos aqui. Temos o polinômio 2x² menos 3x mais 5. E aí vamos verificar o valor numérico dele quando x é igual a 4.
Nesse caso, então, basta substituirmos o valor 4 no lugar da letra x e obtermos o resultado final. Temos, então, o 2, x vai ser igual a 4, positivo dessa vez, elevado ao quadrado, menos 3 vezes 4 mais 5. Aqui a prioridade vai ser a potência, então temos 2 vezes 16, 4 vezes 4 é igual a 16, menos 3 vezes 4, já podemos botar o resultado 12, e mais 5. 2 vezes 16 vai ser 32. Temos, então, 32 menos 12 mais 5. 32 menos 12 é 20. 20 mais 5 é igual a 25. Então, o valor numérico deste polinômio, quando x é igual a 4, vai ser 25. Segundo exemplo, temos o polinômio 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 10. E quer-se saber o valor numérico do polinômio quando x vai ser igual a 3. Então, vamos substituir o valor 3 no lugar da letra x. Temos, então, 4 vezes 3 elevado ao cubo menos 3 vezes 3 elevado ao quadrado mais o 5 vezes 3 e menos o 10. Então, vamos repetindo aqui a expressão, substituindo o número 3 no lugar da letra x. A prioridade sempre vai ser a potência, então temos aqui, repete-se o 4, 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Menos, prioridade aqui vai ser potência, então vamos repetir esse 3 aqui. 3 elevado ao quadrado é 9. Mais 5 vezes 3 é igual a 15, menos 10. 4 vezes 27 é 108. 3 vezes 9 vai ser 27. Mais 15 e menos 10. E agora vamos obter o resultado aí. 108 menos 27 é 81. Nós temos 81 mais 15 vai dar 96. E 96 menos 10 vai dar 86. Então, o valor numérico do polinômio, esse polinômio aqui, quando x é igual a 3, vai ser 86. Raiz de um polinômio. A raiz de um polinômio vai ser aquele valor atribuído a x que faz com que o resultado do valor numérico seja igual a zero. Então, normalmente, quer-se saber qual é a raiz do polinômio. Nesse caso, para nós aqui nesse momento, nós vamos verificar se x igual a um valor vai ser a raiz do polinômio. Ou seja, eu vou substituir aqui o valor que foi apresentado no lugar da letra x, e se o resultado final for zero, sim, esse número é raiz do polinômio. E se o resultado final não for zero, então a conclusão é que este valor não é raiz do polinômio. Então vamos verificar. Vamos substituir o número 5 no lugar da letra x e ver o que acontece. Polinômio p de 5 vai ser igual a 5 elevado ao quadrado menos 7 vezes 5 e mais 10. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. 7 vezes 5 vai dar 35. E nós repetimos o sinal. E mais 10. 25 menos 35 vai dar menos 10. E menos 10 mais 10 resulta em 0. Então, a conclusão é que x igual a 5 é raiz deste polinômio. Vamos usar o mesmo polinômio e verificar agora se x igual a 3 é raiz do mesmo. Vamos substituir o número 3 no lugar da letra x e ver o que acontece. Temos p de 3 vai ser igual a 3 elevado ao quadrado menos 7 vezes o 3 mais 10. Então, 3 ao quadrado é igual a 9, menos 7 vezes 3 é 21 e mais 10. 9 menos 21 vai ser igual a 12, no caso, menos 12. Menos 12 mais 10 resulta em menos 2. Então, olha só, o resultado final,
o valor numérico do polinômio, quando x é igual a 3, não foi zero. Portanto, o x igual a 3 não é raiz deste polinômio. Temos aqui mais um exemplo, dado o polinômio x² menos 3x² mais 2, verificar se x igual a 1 é a raiz desse polinômio. Então, vamos substituir. P de 1 vai ser igual a 1 elevado ao cubo menos 3 vezes 1 elevado ao quadrado mais 2. E agora vamos aos cálculos. 1 elevado ao cubo é 1, menos 1 elevado ao quadrado vai ser 1 também. 3 vezes 1 é 3. E temos o 2 aqui. Então, 1 menos 3 é menos 2, e menos 2 mais 2 é igual a 0. Portanto, x igual a 1 é raiz deste polinômio. Vamos ver mais esse caso. Temos o polinômio x² menos 3x² mais 2, o mesmo do item C. E agora vamos verificar se x igual a 3 é raiz do mesmo. Temos P de 3 vai ser igual a 3 elevado ao cubo menos o 3, que é da fórmula, vezes o 3, que estamos substituindo, mais 2. Então, 3 ao cubo vai ser 27. É 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao quadrado é 9. Temos aqui 3 vezes 9, então, mais 2. Repete-se o 27. 3 vezes 9 é 27, negativo no caso, mais 2. Dá para perceber que não vai dar zero a conta, né? 27 menos 27 é zero, sobra o 2. Então, o valor numérico do polinômio, quando x é igual a 3, vai ser 2. Então, como não resultou em zero, nós podemos concluir que x igual a 3 não é raiz do polinômio. E como tarefa da semana, vamos verificar essas situações. Identificar o grau do polinômio, obter valor numérico do polinômio e verificar se o valor dado é raiz ou não do polinômio. Desejo a vocês bons estudos, uma ótima semana e até a próxima.